Oi pessoal, tudo bom? Nessa aula de hoje a gente vai continuar a nossa sequência de métodos numéricos para a gente determinar a raiz de função, certo? Então, o método que a gente vai ver na aula de hoje é o método o método da aposição falsa, né? Bisseção foi o que a gente viu na aula passada. Inclusive, se você não tem tanta intimidade assim com o método numérico, eu sugiro que você veja primeiro o vídeo da bisseção, porque alguns dos conceitos que a gente já viu no vídeo anterior, a gente vai passar de modo mais rápido nesse vídeo que a gente vai fazer agora, certo? Então vamos lá começar. O começo é igual, certo? A gente vai considerar uma função f de x contínua num intervalo fechado AB. Beleza. Olha, se a gente tem uma função contínua no intervalo fechado AB, a gente já viu pelo teorema de Bolzano que se essa função assume sinais contrários nos extremos do intervalo, então significa que tem uma raiz dentro desse intervalo aí, certo? Então, a gente vai fazer essa consideração que a gente disse aí anteriormente. Consideremos que f de A vezes f de C é menor que zero. F de B é menor que zero. Então, nesse caso aí, se f de A vezes f de B é menor que zero, então significa que a função tem uma raiz aqui, né? Então, pelo teorema de Bolzano, o teorema do valor intermediário, a gente sabe que existe um C pertencendo ao intervalo AB, tal que, né, f de C é igual a zero. Esse C aqui é que a gente vai determinar numericamente, certo? Então, imagina que a gente tem graficamente o seguinte. Ó. Eu tenho aqui os meus eixos das abscissas x e da ordenada y. E eu vou representar o gráfico de uma função f de vermelho aqui. E nesse gráfico aqui a gente tem o seguinte. A gente tem um intervalo fechado, AB, com a seguinte propriedade. Se a gente aplica a função nos extremos desse intervalo aqui, perceba que a função assume sinais contrários. Então, o que essa afirmação aqui de cima garante, pelo teorema de Bolzano, é que existe uma raiz da função dentro desse intervalo. Existe esse C aqui dentro do intervalo e a gente vai começar a ver como é que faz a determinação desse C pelo método da posição falsa. Seguinte, pessoal, vou fazer um gráfico um pouco maior aqui para ficar mais claro a argumentação para a gente determinar a raiz aproximada, certo? Então, novamente, eu vou colocar aqui o gráfico da nossa função f destacado em vermelho. E a gente vai considerar um intervalo AB, onde nos extremos desse intervalo a função assume sinais contrários. Então, aqui eu estou considerando que A é um ponto onde a função assume valor positivo e B vai ser um ponto onde a função assume valor negativo. Isso aqui é sem perda de generalidade, certo? Se fosse o contrário, isso é, se B assumisse valor positivo e em a função assumisse valor negativo, o argumento seria análogo, certo? Vamos considerar o seguinte, olha. Consideremos que esse ponto A aqui ele tem coordenadas A e F de A. E esse ponto B aqui é um ponto que tem coordenadas B e F de B. Beleza, pessoal. Marcados os pontos A e F de A, B e F de B, a gente vai considerar o seguinte no método da posição falsa. Dado esses dois pontos, a gente traça uma reta ligando esses dois pontos. O local onde a função corta o eixo x vai ser a raiz aproximada da iteração em questão. Então, a minha raiz aproximada nessa iteração está sendo esse C aqui.
Primeiramente, a gente vai descobrir uma formulação para o cálculo do C, para que a gente determine o restante do método, certo? Para a gente fazer esse cálculo, pessoal, a gente vai considerar o seguinte. Ó. Eu vou dar nome a esses outros pontos aqui. Vou dizer, por exemplo, que esse ponto aqui é um ponto D. Esse ponto aqui é um ponto C maiúsculo. Esse ponto aqui eu vou chamar de E, por exemplo. Nota que nesses triângulos destacados ACD, no triângulo ACD, e o triângulo CBE, a gente tem o seguinte, olha. Primeiramente, eu tenho um ângulo aqui, que eu posso chamar de θ, que ele é oposto pelo vértice a esse ângulo aqui. Ó. Beleza. A gente tem também que esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Ora, mas se dois triângulos possuem dois ângulos iguais, significa que o terceiro também é igual. Então, esse ângulo aqui que eu posso chamar de alfa vai ser igual a esse ângulo aqui que eu também vou chamar de alfa. Então, esses dois triângulos em questão, eles têm três ângulos iguais. Dois triângulos com três ângulos iguais são semelhantes, certo? Então, a gente tem que esses dois triângulos são semelhantes. Uma vez que a gente tem essa informação, a gente pode utilizar o fato desses triângulos terem lados proporcionais. Dois triângulos semelhantes possuem lados proporcionais. Isso significa, por exemplo, o seguinte: se você considerar o lado oposto a esse ângulo alfa no triângulo ADC, esse lado aqui vai ser o lado DC. Então, o lado oposto ao ângulo alfa nesse triângulo pequeno, dividido pelo lado oposto a alfa no triângulo grande, que no caso aqui é o CE, ele tem que ser proporcional a o lado oposto ao ângulo θ no triângulo pequeno vai ser o lado AD. E o lado oposto ao ângulo θ no triângulo grande é o lado BE. Perfeito. Então, a gente tem essa proporção por conta dos triângulos serem semelhantes. Agora, vamos formular quem é cada um desses lados aqui em relação ao gráfico que a gente tem aqui no nosso lado esquerdo, certo? Perceba o seguinte, esse lado DC aqui, o tamanho desse lado DC é justamente determinado por o tamanho desse segmento aqui que liga essa coordenada A à coordenada C. Perceba que o tamanho desse lado DC, então, vai ser C menos A. Então, no lugar do DC aqui, eu vou colocar C menos A. A gente tem o seguinte também. Olha, o tamanho do meu lado CE é dado por B menos o C. Então, no lugar do meu CE aqui, eu vou colocar B menos C. Já o nosso lado AD, o tamanho dele aqui vai ser dado pela diferença entre a altura f de A e a origem. Então, o tamanho desse meu lado AD é justamente igual ao próprio f de A, certo? E o tamanho do meu lado EB ou BE vai ser justamente o f de B, certo? Perceba, no entanto, que o valor desse meu f de B aqui, ele é um valor negativo. Como aqui eu tenho que ter o tamanho de um lado de um triângulo, não existe comprimento negativo. Então, eu vou colocar um sinal de menos aqui no meu f de B para representar um comprimento positivo, que é o lado desse meu triângulo em questão. Ora, então, a gente sabe que para essa função aqui, essa razão é verdadeira. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte,
A partir dessa razão que a gente acabou de descobrir, a gente vai isolar o nosso C para que a gente tenha uma fórmula para determinar essa raiz aproximada C no método da bisseção. Então, a gente vai fazer só um algebrismo simples aqui para a determinação desse nosso C. A gente tem o seguinte, pessoal, olha, se eu multiplicar isso aqui em cruz, eu tenho que menos f de b multiplicado por c menos a é exatamente igual a f de a multiplicado por b menos o c. Beleza, se a gente aplicar a distributiva aqui e aqui, a gente tem o seguinte. Eu tenho que o meu menos fb multiplica esse c, então eu tenho menos fb vezes c. Menos com menos aqui vai dar mais f de b vezes o meu a. Isso tem que ser igual a f de a vezes b, somado com f de a menos, no caso subtraído, porque mais com menos aqui vai dar menos, f de a vezes c. Perfeito. Então, aqui, o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou isolar todos os termos que têm C no membro esquerdo e os que não têm C a gente vai passar para o membro direito. Então, no membro esquerdo vai ficar esse menos f de a vezes c. Pelo fato de eu estar mudando ele de lado aqui na equação, eu vou inverter o sinal dele, então vai ficar f de a vezes c menos f de b vezes c, dando igual a f de a vezes b, que era o termo que estava aqui no lado direito, e esse termo f de b vezes a, a gente vai passar para o membro direito, então ele vai inverter o sinal, fica menos f de b vezes a. Agora a gente faz o seguinte, nosso interesse aqui está sendo isolar esse c, portanto, eu vou colocá-lo em evidência. Então, colocando o c em evidência aqui, a gente tem que o c está multiplicando f de a menos o f de b. Isso aqui está sendo igual a f de a vezes b menos f de b vezes a. Para a gente isolar nosso c aqui, finalmente, no nosso lado esquerdo, a gente vai passar esse termo aqui dividindo o f de a vezes b menos f de b vezes a, e a gente vai descobrir que o c ele vai ser igual a f de a vezes b menos f de b vezes a dividido por f de a menos f de b. Olha, nesse momento, pessoal, perceba que a gente tem uma formulação para a gente conseguir calcular esse nosso c que só depende de a, b, f de a e f de b. Então, dado que a gente tem, de fato, esses valores de a, f de a, b, f de b, o valor dessa coordenada c, que é a raiz aproximada na iteração em questão no método da posição falsa, é conseguido dessa maneira aqui, ó, com esse c em questão. Beleza. Se a gente tem uma função, cujo gráfico eu vou destacar aqui em vermelho mais uma vez, que no intervalo fechado AB, ela assume sinais contrários quando aplicado nos extremos. Pelo teorema de Bolzano, a gente sabe que existe uma raiz aí dessa função dentro desse intervalo fechado AB. Pelo método da posição falsa, a gente traçou aquela reta ligando os pontos A, F de A aos pontos B, F de B. O local onde essa reta corta o eixo X, a gente sabe que é o C aproximado da iteração em questão. No caso, pessoal, que é o que está ocorrendo aqui nesse exemplo em questão, se quando a gente calcular f de A vezes f de C, se isso aí der menor que zero, isso é, se f de A e f de C assumem sinais contrários, na próxima iteração, esse B aqui vai ser esquecido e esse C aqui vai assumir o papel do novo B
da próxima iteração que a gente estava, que é o que acontecia lá no método da abscissão, certo? Lembra lá do vídeo anterior que esse raciocínio aqui que a gente está utilizando é análogo. Se f de A vezes f de C der menor que zero, então o B vai receber o valor do C em questão, certo? B recebe o valor do C. Beleza, se a gente aplicasse o método e ocorresse o inverso, isso é, se o f de A vezes f de C desse maior que zero, então ocorreria o contrário, certo? A gente teria que o A é que ia receber o valor do C em questão. Beleza, depois de feita toda essa argumentação aqui anterior, dá para a gente resumir o método agora num fluxograma, certo? Então vamos lá representar o fluxograma do método da posição falsa. No método da posição falsa, a gente tem que passar da primeira fase utilizando o teorema de Bolzano. A gente tem que achar, dado uma função que a gente tem que achar a raiz dessa função, primeiramente a gente tem que determinar um intervalo AB, onde essa função assume sinais contrários se aplicado nos extremos desse intervalo, e a condição é que essa função seja contínua. Uma vez que você tem A, B e a função, logicamente você vai ter f de A e f de B. Se você tem AB, f de A e f de B pode ser considerado dado de entrada também. Para a gente saber a hora de parar, você tem que dizer uma tolerância a priori, certo? Por exemplo, se ele quer que você calcule alguma coisa com erro menor que 3%, então você vai dizer que você quer uma tolerância menor que 0,03, por exemplo. Então, esses aqui são os teus dados de entrada. A gente tem que começar com um intervalo AB, que a gente sabe que tem uma raiz lá por meio do teorema de Bolzano. E a gente tem que conhecer a tolerância para saber a hora de parar, certo? Uma vez que a gente tem esses dados de entrada, a gente tem esses inputs aí do método, a gente vai calcular o C utilizando a formulação que a gente deduziu agora há pouco, certo? Então, o C ele é calculado com essa formulação. A gente faz esse cálculo do C. Passou do cálculo do C, a gente tem que analisar o seguinte. A gente faz o seguinte teste. Eu tenho que saber se f de A vezes o f de C é menor que zero. Se isso aí der verdadeiro, então a gente sabe que o B vai receber o valor do C. Se isso aqui der verdadeiro, a gente sabe que o B vai receber o valor do C. Se der falso, a gente sabe que o A é que recebe o valor do C. Mais uma vez, isso aqui é análogo ao método da abscissão. Passada essa fase desse teste, a gente vai testar se o erro em questão está menor do que o da tolerância. Olha, ocorre o seguinte, lá no método da abscissão, lembra que você olhava se o intervalo, o tamanho do intervalo que era módulo de B menos A, era menor que o erro. De modo geral, no método da posição falsa, o erro é calculado como sendo o módulo da função, e uma vez que você calcula o módulo da função, você olha se isso dá menor que o erro. Dá para usar com o tamanho do intervalo? Dá também. Mas, de modo geral, a literatura de método numérico que a gente encontra calcula um método da posição falsa utilizando o módulo do f de C. Logicamente, à medida que você vai aplicando o método, cada vez mais o seu C vai se aproximando da raiz em questão, da função. Então, é esperado que o módulo de f de C se aproxime cada vez mais de zero, certo? Então, você vai ficar testando se o módulo de f de C já está menor do que a tolerância dada a priori, no começo. Se tiver menor, isso é, se você calcular o módulo de f de C, e isso der menor do que a tolerância, significa que você já pode parar, você chegou no fim do teu algoritmo, certo? Chegou no fim do algoritmo, e a raiz aproximada
vai ser esse último C calculado. Se você não tiver esse teste dando verdadeiro, isso é, se você calcula o módulo de f de c e isso aqui não dá menor do que a tolerância, se isso aqui não dá verdadeiro, você vem aqui para um cálculo do novo C em questão. Calculado esse novo C, você vai avaliar se f de A vezes f de C é menor que zero. Se der verdadeiro, o B recebe o valor de C. Se der falso, o A é que recebe o valor de C. Mais uma vez, você testa se o módulo de f de C é menor que o erro. Se der, acabou e a sua raiz é essa. Se der falso, você calcula o novo C e assim continua o teu método. Então, perfeito, pessoal. O método da posição falsa é da maneira como a gente explicou agora há pouco, certo? Para a gente exemplificar isso aí, a gente vai fazer um exercício, certo? Então, nesse exercício, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai consideremos a função f de x igual a x ao cubo menos x menos 4. Aí, vamos considerar que esse exercício pede o seguinte para a gente. Determine a raiz da função f utilizando o método da posição falsa com tolerância epsilon, por exemplo, menor do que 0,03, certo? Perfeito. Para a gente fazer esse método, mais uma vez a gente vai utilizar uma tabela para nos auxiliar, certo? Eu vou utilizar uma tabela e nessa tabela eu vou colocar o i para representar as minhas iterações. Vou colocar o a e o b aqui, que representam o meu primeiro intervalo, certo? O intervalo que eu sei que tem uma raiz quando eu aplico o método de Bolzano, certo? Calculo o f de A e o f de B. E uma vez que eu tenho todos esses valores anteriores, eu posso determinar o valor do meu C, dado na formulação que a gente já viu aqui anteriormente. Calculado o valor do C, eu calculo o meu f de C, avalio se o f de A vezes f de C aqui é menor do que 0. Isso é, eu vou avaliar se isso aqui vai dar positivo ou negativo, basicamente é isso. E, por fim, eu olho o valor do módulo de FC. E quando eu obter nessa coluna aqui um valor menor que 0,03, significa que é a hora de parar. Feita a tabela para auxiliar a gente a fazer a questão, a gente sempre inicia da iteração 0, certo? Então, a gente vai fazer o nosso i igual a 0 aqui e vai começar o nosso cálculo. Olha, a gente tem que determinar um intervalo fechado, onde nos extremos desse intervalo fechado, essa função assuma os sinais contrários, tudo bem? Então, é o seguinte, olha, se a gente iniciar, por exemplo, aqui com o 0, se eu fizer f de 0 aqui nessa função, eu percebo que o f de 0 dá menos 4. Então, se eu considerar que o a aqui é 0, o f de 0 dá menos 4. Se eu fizer f de 2 aqui, o f de 2 vai dar 8 menos 2, que é 6, 6 menos 4, que é 2. Então, se eu fizer f de 2 aqui, o f de 2 dá igual a 2. Então, perceba que no intervalo fechado 0 e 2, a função assume sinais contrários nos extremos. Então, tem uma raiz e esse intervalo ele serve para a gente fazer nosso método. E é com ele que a gente vai fazer
o cálculo. Para o cálculo do C, a gente vai utilizar aquela formulação que a gente deduziu anteriormente, porque a gente está utilizando o método da posição falsa, certo? Então, a gente vai substituir esses valores de A, B, f de A e f de B nessa formulação e determinar o nosso C. Para esse caso em questão, quando o A é 0, B é 2, f de A é menos 4 e f de B é 2, dá 1,333. Eu vou colocar aqui com 3 casas decimais, mas na verdade deu uma dízima aqui, 1,333 infinitamente. Se a gente aplicar o f de C aqui, isso é, se eu pegar o 1,333 e aplicar nessa função, é menos 2,962. Olha, se você calcular f de A vezes f de C aqui, logicamente isso aqui vai dar maior que zero. Perceba que o módulo de f de C aqui está sendo o módulo desse valor aqui, que é 2,962. Ele é bem maior que 0,03, portanto a gente tem que continuar o método. Na iteração 1 aqui, pelo fato de f de A vezes f de C ter dado maior que zero, a gente sabe que o C vai ter que vir para o lugar do A. Então, vou colocar 1,333 aqui. O B é repetido, que é 2. O F desse valor a gente já calculou. Dá menos 2,962. F de B aqui está continuando sendo 2, porque o B ainda é 2. Se a gente utilizar esses novos valores aqui, o valor de C é 1,731. E o F de C, quando a gente substituir esse valor aqui na função, vai dar menos 0,542. Olha, se a gente fizer f de A vezes f de C, continua dando maior que zero. O módulo de f de C aqui está sendo 0,542. Ainda é maior do que a tolerância que foi pedida, que é 0,03. A gente tem que, portanto, aqui vir para a próxima iteração, que é a iteração 2. Pelo fato de f de A vezes f de C ter dado maior que zero, o C ele vai vir para o lugar do A. A gente vai repetir o B aqui. O valor da função aplicado nesse número dá menos 0,542. O f de C anterior vem para cá, porque esse valor aqui é o mesmo, né, que veio para o lugar do A. O f de B continua sendo 2. Para esses novos valores aqui, o nosso C vai ser 1,788. Quando a gente toma esse valor e aplica na função, o valor de f de C é menos 0,067. F de A vezes f de C vai dar maior que zero. O módulo de f de C é 0,067. Que, por sua vez, ainda é maior do que 0,03, que nos conduz à a iteração de número 3. O nosso C vai para o lugar do A mais uma vez, por conta de f de A vezes f de C ter dado maior que zero. Baixo 2 aqui. Esse aqui é o valor do f de 1,788. O valor de f de 2 é 2. Com esses novos valores, o valor do nosso novo C vai ser 1,795, aplicando o f desse valor na função, isso é, fazendo f de 1,795, que o f de C dá menos 0,008. F de A vezes f de C continua dando maior que zero, só que a gente já pode parar, porque o módulo de f de C deu 0,008. E isso aqui é menor do que a tolerância que foi solicitada. Portanto, a raiz aproximada vai ser o último C calculado. Nossa raiz aproximada é C igual a 1,795. Perfeito, pessoal. Então, dessa maneira é que funciona o método da posição falsa. Nesse momento do vídeo, a gente vai passar para a implementação do método em linguagem C, certo?
Então, para isso, a gente vai utilizar a IDE CodeBlocks, como a gente já fez no vídeo anterior. E a gente vai criar um novo projeto aqui. Vamos selecionar a opção Console Application. Clicar em Go. A gente vai clicar aqui na opção Next. Nessa tela inicial, eu vou escolher a minha linguagem C. Clico em Next. Aqui no título do meu projeto, eu vou colocar, por exemplo, posição falsa. Sem o cedilha e sem o tio aí. Como eu já comentei, pessoal, você tem que escolher um local no seu computador para ser salvo o projeto. E é aqui que você escolhe, clica nessas reticências, escolhe uma pasta para salvar seu projeto. Feito isso, a gente vai clicar em Next e Infinity. Perfeito. Na nossa aba lateral aqui, na aba Management, se ela não estiver aparecendo, você pode acessá-la pelas teclas de atalho Shift F2 ou então em View Manager, tanto faz. Eu vou clicar 2 vezes em Source e 2 vezes aqui na minha main.c. No CodeBlocks ele deixa um Hello World programado aqui e a gente vai aplicar então nosso método, certo? Vamos lá começar o método da nossa aula de hoje, que é o método da posição falsa. Para a gente utilizar esse método, pessoal, a gente vai declarar alguns reais aqui que a gente vai precisar, certo? Vou declarar os reais A, B e tol, que é a minha tolerância. Vou pedir para aparecer na tela a frase método da posição falsa. Não estou utilizando acento nem cedilha de propósito, já que não vai aparecer, certo? Nesse momento a gente vai pedir para que ele o usuário digite os valores de A e B, né, do intervalo em questão. Então, eu vou pedir aqui para que ele digite os valores de A e B. Vou colocar aqui A igual, um printf, e a scanf, como a gente já falou na aula anterior, é a função que lê dados digitados pelo usuário. Eu vou dizer que ele vai ter que ler um número, e o número que ele lê, ele vai considerar como sendo um número real, e esse número real vai ser guardado no endereço de A. A gente faz um procedimento análogo aqui para o B, e pede para o número que ele digitar aqui ser guardado no endereço da variável B. Mais uma vez eu coloco um par de printf e scanf, agora para tolerância, certo? Então, eu vou dizer para ele digitar um valor aí do erro, e esse valor que ele digitar vai ser guardado no endereço dessa variável. Feito isso, pessoal, a gente vai precisar de uma terceira variável C, né, para receber o resultado, a raiz aproximada, quando a gente aplicar o método. Vamos chamar a função aqui de posicfal, por exemplo. Essa função da gente, a gente sabe que os dados de entrada dela vão ser A, B e a tolerância, certo? A, B e tolerância vão ser os dados de entrada da nossa função. Beleza. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar aqui A, B e o tol que o usuário digitou vão ser os dados de entrada da nossa função. Quando a gente receber o valor desse C, que a gente ainda vai programar aqui fora da main, a gente vai pedir para ele dizer que a raiz aproximada vai ser igual ao C. Vamos colocar aqui com 4 casas decimais 0.4f. Então aqui vai ter que aparecer um real, e o real que aparecer vai ser o real que vai aparecer aqui vai ser guardado na variável C. Terminado isso aqui, a gente coloca um return 0 para ser encerrada a nossa função. Eu ainda vou colocar aqui um system pause para que seja dada a oportunidade da gente enxergar o resultado que aparece antes dele chegar nesse return 0 e fechar o programa. Perfeito. Então, feito a parte inicial aqui do nosso programa, a gente vai programar essa função aqui que a gente chamou de posicfal,
fora da main, certo? A gente vai fazer uma modularização. O que tem que sair dela é um real, então eu vou dizer que a saída dela é um float. Vou chamar a minha função de POSIXFAL, certo? Podia chamar de qualquer outro nome que não seja o nome reservado da linguagem C. Vou dizer que vão entrar 3 dados nela, certo? Vai entrar 3 números reais, que eu vou chamar de AB e TOL. Não necessariamente eles tinham que ter os mesmos nomes aqui da main, mas eu estou colocando só para facilitar, certo? E iniciado essa minha função, POSIXFAL, eu vou declarar alguns reais que a gente vai precisar aqui, certo? Eu vou declarar um FA, um FB, um C e um FC, para receber os valores da função aplicada em A, em B, em C e F de C. A função que eu vou utilizar nesse programa vai ser a função que a gente já fez aqui na exposição da aula, certo? Então, eu vou chamar essa função de F e vou dizer que nela entra um X. Declaro aqui, por exemplo, um Y e digo que o meu Y vai receber o meu X que entrar ali ao cubo menos o próprio X menos 4. Para que eu utilize essa função exponencial, isso é, power x ao cubo, aqui eu vou precisar declarar uma biblioteca chamada include. A biblioteca, na verdade, é chamada math.h. O include é para que a gente inclua a biblioteca no nosso programa. Perfeito. Então, a função que a gente vai utilizar aqui é essa. No método da posição falsa, vai ter que acontecer o seguinte. Quando ele entrar aqui, a minha função vai ser avaliada no A, no B e na tolerância para que eu consiga calcular aquele meu C, certo? E esse método ele vai ficar continuando até que esse teste aqui dê verdadeiro, certo? Então, enquanto o módulo de f de C for maior que a tolerância, você vai continuar fazendo esse método, certo? Então, a gente vai colocar um laço lá, while, enquanto o valor absoluto, que em C a gente representa com FABS, da função aplicada no C for maior que a tolerância, o método vai ter que continuar. Beleza. Como a gente ainda não aplicou essa função nesse C aqui em questão para aplicar o f de C, a gente vai fazer isso antes do laço para que ele de fato tenha esse valor aqui absoluto da função aplicada em C, né? Então vai ser FABS de f de C, né? FABS de f de C vai ser o valor absoluto da função aplicada em C. Então, a gente vai fazer o seguinte. Antes de chegar nesse laço, com o A aqui que entrar, a gente vai dizer que o FA vai receber a função aplicada no A. Que o FB vai receber a função aplicada no B. E que o nosso C aqui, ele vai ser calculado mediante a formulação da posição falsa que a gente deduziu aqui anteriormente. Vai ser f de A vezes B menos f de B vezes A, dividido por f de A menos f de B, certo? Então, o nosso C, ele vai ser expresso da seguinte maneira. Vai ser f de A vezes o B, né? Menos o f de B vezes o meu A, dividido por f de A menos f de C, menos f de B, melhor dizendo. Perfeito. Calculamos esse nosso C aqui e vamos ver quanto que dá o f de C. Então, o f de C vai ser recebido aqui na variável fc. Então, na posição falsa, a gente declarou essas variáveis aqui e disse que a FA recebe f de A, FB recebe f de B, a gente calcula o nosso C mediante a formulação da posição falsa e esse FC recebeu o F aplicado no C em questão. Tranquilo. Se o valor absoluto desse f de C for maior do que
a tolerância, ele vai entrar nesse while. Se não for, ele já vai pular o while aqui e a gente vai pedir para ser retornado o valor do nosso C aqui em questão, para ser o valor da função aproximada. Se ele entrar aqui de novo, eu vou ser um pouco redundante agora, porque ocorre o seguinte: quando ele entrar aqui, eu vou colocar a mesma formulação, porque essa formulação tem que servir para quando dá falso aqui no while, ele voltar e calcular o novo C. Então, para que dentro desse laço ele fique calculando novos valores de C, a primeira vez ele vai fazer esse cálculo aqui igual ao que ele já tinha feito anteriormente, se ele de fato entrar aqui no while. Não fica errado, só fica como se fosse um pleonasmo na iteração 0, certo? Mas o código fica funcionando direitinho. Então, nesse caso aqui, ele vai calcular o C. Depois que ele calcula o C, ele vai colocar o FC recebendo o F de C e vai fazer aqueles testes lá, né? A gente tem que saber se o FA vezes FC, isso é, se o F de A vezes o F de C é menor que 0. Se isso aí for verdade, a gente sabe que o B recebe o C e, portanto, o FB vai receber o FC. Se isso aí não for verdade, cai no else. E nesse else a gente coloca que o A recebe o C e que o FA recebe o FC. Passou disso aqui, ele tem que avaliar se o módulo do F de C é maior que a tolerância. Se for, ele vai sair daqui. Se não for, ele vai para o próximo cálculo da próxima iteração. Perfeito, pessoal. Então, nesse caso aqui, quando ele sai daqui, desse laço while, ele vai ficar com o último C que ele calculou aqui guardado, certo? O último C que ele calculou vai ser a raiz aproximada do teu problema em questão, e ele é que vai ser retornado aqui nesse C. O valor que é retornado aqui vai ser jogado aqui nesse C da main e vai aparecer aqui na função raiz aproximada, certo? Para rodar o nosso programa, na verdade ele está acusando aqui que eu esqueci de um ponto e vírgula, e eu até esqueci também de colocar o retorno dessa função, né? Vou pedir para retornar o valor y que é calculado aqui. Tranquilo, pessoal. Se a gente colocar para rodar esse programa aqui, ó, a gente vai perceber o seguinte, que ele vai aparecer aquela mensagem que a gente pediu aqui, que é para dizer que é o método da posição falsa, e ele vai pedir para que a gente digite o valor aí do A, que no caso eu vou utilizar os mesmos valores que a gente fez, certo? Vou colocar aqui o A sendo 2, o A sendo 0, o B sendo 2, e o erro aqui sendo de 0.03. Quando a gente faz isso aí, o valor da raiz aproximada vai dar 1.795, que era o valor que a gente tinha calculado lá no nosso exemplo em questão, certo? Beleza, pessoal. Então, com isso, a gente tem mais um método programado, agora forma um 2, certo? A gente já tem um método da biseção programado em C, que está lá na descrição do vídeo anterior da gente. Eu vou deixar esse algoritmo aí na descrição do vídeo, vai ter o link para você baixar tanto o algoritmo como a aula que a gente expôs aqui. Então, a gente ainda vai fazer vídeo do método do ponto fixo, da secante e de Newton-Raphson. Quando a gente tiver terminado todos esses métodos aí de busca de raiz aproximada, a gente faz um programa só. Então, vai ficar no mesmo programa à disposição de vocês aí 5 métodos numéricos diferentes para cálculo de raízes, certo? Eu espero que esses vídeos estejam de fato ajudando vocês. Se você tiver alguma dúvida, pergunte, eu vou estar à disposição para responder o máximo de dúvida que você tiver.